Olá, seja muito bem-vindo, meus amigos e minhas amigas milionários. No nosso papo de hoje, a gente quer levantar uma questão aqui para que nós possamos fazer uma reflexão. Que a educação financeira, ele é um tema pouco debatido, ele é um tema que é pouco conhecido por muitos brasileiros. Eu não tenho dúvida que você sabe muito bem disso. Mas eu quero linkar exatamente essa falta de educação financeira de nós pais com as nossas crianças. Nesse vídeo de hoje nós vamos falar um pouquinho sobre os nossos grandes tesouros, sobre os nossos filhos, que nos dão muitas alegrias, mas que muitas vezes também nos dão algumas preocupações, sobretudo quando a gente pensa no horizonte de tempo, no futuro dessas nossas crianças. Então, se esse tipo de conteúdo faz sentido para você, já clica aqui no curtir, compartilha com amigos e familiares, principalmente aqueles que têm filhos. Então, vem comigo! Se nós pensarmos de forma ampla, de forma macro, qual vai ser a profissão do nosso filho? Ele pode ser um jogador de futebol, pode ser um músico, pode ser um artista de televisão, pode ser um engenheiro, um médico, um servidor público ou um grande empreendedor. Qualquer uma dessas profissões cabe muito bem nos sonhos dos nossos pequenos filhos. Mas independente da profissão que ele for lidar, que pode ser a mais variada possível, mas que pode também ser uma sucessão da profissão que você exerce hoje, mas a única coisa que acerta em relação a isso é que ele vai precisar lidar com a ferramenta dinheiro. Então, meus amigos, o que a gente quer falar nesse vídeo, o que a gente quer propagar nesta mensagem é que não ensine para os seus filhos crenças limitantes, um senso de escassez. Não fale para o seu filho que o dinheiro é sujo, não fale para o seu filho que isso é caro. Não fale para o seu filho que isso ele não pode. Pelo contrário, leve para ele um mundo de possibilidades. Leve para ele um mundo de sonhos. Faça com que ele feche os olhos e consiga visualizar, muitas vezes, um sonho que ele pequeno ele tem e que com certeza, com as ferramentas e com o conhecimento adequado, ele pode chegar nesse sonho na maioridade. Isso é fato, meus amigos. E o que nós queremos falar hoje é algumas formas, algumas maneiras, algumas ferramentas que nós podemos conversar com os nossos filhos desde muito pequeno, para que eles possam entender e ter um pouco mais de habilidade nesse mundo do dinheiro. A primeira mensagem é o seguinte: ensine para os seus filhos a forma de ganhar dinheiro. Se dinheiro é uma ferramenta importante, ele precisa desde muito cedo saber entender quais são as formas de ganhar dinheiro. E aqui eu quero citar duas. A primeira forma é trabalhar para os outros. É vender o conhecimento dele, vender as habilidades, vender a força física e vender o tempo. E isso vai gerar para ele uma renda estável, uma renda previsível, porém também uma renda limitada. Ele pode certamente adequar a qualidade e o padrão de vida dele dentro daquela renda que ele tem. No outro lado, ensine também que ele pode ter renda se ele oferecer, se ele propiciar formas de as pessoas terem melhor qualidade de vida, levando utilidades, levando possibilidades, melhorando e aumentando a capacidade de as pessoas ganharem dinheiro e principalmente a possibilidade de aumentar a autoestima e a autoconfiança das pessoas. Aqui a gente está falando da seara do empreendedorismo, do empresariado. Então mostre para o seu filho quais essas duas possibilidades, dentre outras, de a gente conseguir dinheiro. E mostre para ele, obviamente a gente vai ser mais tendencioso a mostrar a que nós entendemos que é a melhor forma de ganhar dinheiro para os nossos filhos. Não há certo e errado nisso. Mostre para ele quais são essas alternativas. Segunda opção. Desenvolva, mostre desde muito cedo, mostre para o seu filho que a gente precisa ter uma visão de longo prazo, não só para o dinheiro,
mas para vários objetivos da nossa vida. Muitas vezes, seu filho já é um pouco mais adolescente, pergunte para ele, indague a ele o que ele quer em 5, em 10, em 15 anos. Pergunte para ele o que ele acha que ele pode desenvolver, o que ele pode aprimorar, quais habilidades e conhecimento ele precisa desenvolver para que ele possa chegar exatamente ao ponto que ele quer. Mas se ele for pequeno, como 2 que tem lá em casa, faça uma metáfora, fale para ele que ele precisa esperar. Mostre para ele como é o desenvolvimento de uma árvore. Você planta, espera, 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 espera e ela cresce. Mostre para ele, por exemplo, Brasília, que era apenas um cerrado, e a cidade foi se construindo, se desenvolvendo, até que ela virou uma grande cidade. Então traga metáforas de forma que seu filho possa vislumbrar o passar do tempo e a necessidade de esperar para que possa colher os melhores frutos. Além disso, meus amigos, um terceiro ponto é: ensine os seus filhos a poupar pelo menos ali de 10 a 20% do que ganha. Desde o primeiro salário, desde aquele pequeno pagamento, ensine para ele a necessidade e a importância de fazer isso. Só que você tem que brincar, mostrar o porquê da importância disso. Então, por exemplo, se ele tem dinheiro para emprestar, ou seja, dinheiro sobrando, ele vai receber um juro daquilo. Se ele não tem e precisa de dinheiro, ele vai precisar pegar dinheiro emprestado e pagar um juro daquilo. É mais ou menos assim, ó. Imagina que eu tenho 10, mas posso gastar 15 no futuro. Ou, se eu tiver 10, mas eu puder pagar apenas 5, se eu precisar pagar juro por um dinheiro que eu peguei emprestado. Uma quarta opção, e aqui eu entendo que ela também é fundamental, ensine seu filho desde muito cedo a ter um consumo sustentável. E isso aqui serve para muitos dos pais, para muitas das famílias. O que a gente tem que deixar claro é que os nossos desejos, eles são infinitos. As nossas necessidades, o nosso ego, isso também é infinito. No entanto, as nossas rendas, elas são bastante finitas. Então mostre para ele que a gente precisa procurar, de fato, aquelas melhores experiências e compras que façam mais sentidos para nós, que nos gere qualidade de vida, que atenda aos nossos valores. Por exemplo, se seu filho for pequeno, fale para ele o seguinte: filho, imagine que o papai colocou 10 brinquedos na casa, estão todos escondidos. Vamos dizer que 7 deles são brinquedos quase inúteis. Você vai ver, vai gostar no primeiro momento, mas logo, logo você vai deixar ele de escanteio ali na caixa dos brinquedos. Só que tem 3 brinquedos que são valiosos e que você vai gostar muito de brincar com eles. Que você vai dormir, vai tomar banho com eles, vai ficar o tempo todo com esses brinquedos. Então busque de fato os melhores brinquedos. Com o seu dinheiro é mais ou menos assim. Terão várias alternativas de compra, de consumo que vai ser nos ofertado o tempo todo. Mas busque, meu filho, busque, minha filha, o que de fato faz mais sentido para você. Lembre, o seu dinheiro ele é finito, mas os nossos desejos são infinitos. Por fim, meus amigos, compartilhe as suas finanças com seus filhos. Sente com sua esposa, sente com seu marido, chame seus filhos, faça um jantar, faça um almoço, faça um pão de queijo com café. Mas sente junto e mostre para eles. Mostre quanto vocês ganham, mostram quanto vocês gastam, mostram em que vocês estão querendo melhorar e mostre os objetivos que a família tem em comum. E o que nós pais estamos fazendo e desenvolvendo para que nós possamos, com sucesso, chegar aos nossos objetivos. Então, para nós finalizarmos, pessoal, vamos pensar o seguinte: a educação financeira, de fato, ele é um tema pouco difundido. Ele é um tema que agora que vem começando a ser falado nas escolas, mas o caminho pela frente ainda é árduo. Então não se omita, mostre a partir de agora para o seu filho como que ele pode lidar melhor com essa ferramenta dinheiro. É uma forma de você ajudá-lo e é uma forma de até mesmo você melhorar a sua relação com o dinheiro. Então, se esse conteúdo faz sentido para você,
clica no curtir, compartilha com amigos, familiares, especialmente aqueles que têm filhos, e mostre para ele que a gente precisa desenvolver um ecossistema que saiba lidar melhor com as finanças e que nós precisamos difundir isso para os nossos pequenos, tá bom? Um forte abraço e até o próximo vídeo. Tchau, tchau! Artlist.io